Meu nome é Jéssica, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Londrina. Trabalho na Escola Municipal Carlos Dias e também sou parte integrante do projeto Palavras Andantes. Amo alfabetização, também gosto de tecnologias aplicadas à educação, mas sou apaixonada por literatura. Vou contar para vocês hoje uma história que para mim é muito especial. Espero que vocês gostem. A menina que tinha um nó na garganta. Era uma vez uma menina chamada Jéssica. Jéssica vem do hebraico e significa observadora, atenta aos detalhes. Mas a nossa Jéssica, ela não é nada observadora. Era uma menina muito sapeca e distraída e que sentia todos os dias, em algum momento do dia, um aperto no peito e um nó na garganta. Alguma coisa que ela não sabia explicar. Fato que ela sentia isso desde muito pequena, achava que fosse até normal. Jéssica não sabia, mas o que ela sentia era saudade. Saudade? Você deve estar se perguntando. Saudade lá da nó na garganta? Jéssica tinha 4 irmãos e vivia em um bairro pobre de uma pequena cidade a uns 26 quilômetros de Londrina. Na casa dela vivia os irmãos e a mãe. Uma mãe que trabalhava muito, mas muito mesmo. Passava muito tempo fora de casa para poder cuidar dos irmãos, sustentar as crianças. Jéssica e os irmãos cuidavam uns dos outros. Era um esquema de escadinha, sabe? Ordenado pela mãe. O mais velho cuidava do segundo mais velho. O segundo mais velho cuidava da Jéssica, que era a terceira. Jéssica cuidava do mais novo que ela. E o mais novo ainda cuidava da caçula de todos. Jéssica teve uma infância feliz, apesar de muito humilde. Brincava muito com os irmãos mais velhos. Na rua mesmo, sabe? Pés descalços, ruas de pedra. Subia em árvores como ninguém. Principalmente para não apanhar do irmão mais velho quando fazia coisa errada. Jogava bola de gude. E sempre podia brincar na chuva. Porque todos os irmãos brincavam. A mãe, ela nunca estava lá, sabe? Para proibir. Mas quando chovia muito forte, aí dava ruim. O irmão pegava a Jéssica, colocava em cima da mesa ou em cima da cama e começava a juntar tudo pela casa. E ele também chorava, ele chorava muito, porque a casa da Jéssica enchia de água e lama quando chovia muito. E o irmão não sabia muito o que fazer, sabe? Nesses dias, o nó na garganta da Jéssica era muito maior. Tinha outros dias em que o nó era bem forte também. Um deles era, por exemplo, o Dia dos Pais. Um dia, quando a Jéssica tinha uns 10 anos, mais ou menos, ela teve uma conversa com uma professora. E essa professora fez a Jéssica entender que o que ela sentia era saudade. Saudade da mãe. Porque a mãe nunca estava lá. Ela precisava trabalhar para alimentar os filhos. Quase sempre a Jéssica estava sozinha, ou com o irmão. Pensando nisso, ela entendeu que o nó na garganta era saudade. Jéssica não culpava a mãe. Ela sabia da luta diária da mãe, que se ela não o fizesse, talvez ela e os irmãos passassem fome. Mas, sabe, nesse dia foi o Dia dos Pais na escola. Depois da conversa com a professora, o nó na garganta da Jéssica parecia um pouquinho mais leve. Mas ainda estava lá. Jéssica não entendia por que sentia aquilo. Sentia todos os dias. Tinha dias que era mais leve, outros nem perceptíveis, mas o nó sempre estava lá. O tempo passou. Jéssica se casou. Teve uma filha linda, que mudaria para sempre a vida dela. Ela, mesmo assim, ainda sentia o aperto no peito. Era quase imperceptível, mas ele estava lá. Tinha dias em que a Jéssica só encontrava consolo quando procurava por Deus. Quando a pequena Bia nasceu, a maneira como o marido de Jéssica tratava a filha, o carinho, o amor que ela via entre eles, tocou a Jéssica de uma maneira que a fez lembrar de quando ela era pequena, da conversa com a professora sobre o nó na garganta ser saudade. Ela finalmente entendeu o que era saudade, saudade do que ela não viveu. E ela decidiu então que era hora de viver. Foi atrás do irmão e com a ajuda dele começou a conversar com o pai. Mesmo de longe, isso fez tanta diferença na vida da Jéssica. Ela finalmente estava feliz.
combinou com o pai que nas férias daquele ano iria viajar com a filha e o marido ao seu encontro. 30 anos haviam se passado desde que o pai viu a filha pela última vez. O encontro foi marcado, janeiro de 2020. Isso mesmo, a mesma época em que o mundo começou a sofrer com a Covid-19. Por causa disso, eu não pude viajar para conhecer o meu pai. Isso mesmo, isso que você está pensando. Essa é a minha história. Mas tudo bem, vamos aguardar uns 15 ou 30 dias, eu pensei. Nas férias de julho, talvez, vamos até aí. Eu disse para o meu pai. Nessa altura, ele já era um senhor idoso, portanto, um grupo de risco. Estava ansioso por conhecer a neta. Julho chegou. A situação do mundo estava ainda pior. Viajar naquele mês não era uma opção. Estávamos em lockdown. Um ano inteiro se passou e eu voltei a sentir o nó na garganta e o aperto no peito. Achei que era por causa do isolamento, mas não era. Abril de 2021. Recebi um telefonema do meu pai dizendo que ele não estava bem, havia sido contaminado pela Covid-19. Uma semana depois ele foi internado na UTI. E eu não podia sequer viajar até lá para ver ele. As visitas estavam suspensas. Mas eu decidi que eu ia. Eu ia até lá. Mesmo que fosse com equipamentos e aparelhos de proteção, eu precisava dar um abraço dele. Eu só queria um abraço. Eu sentia que toda a saudade que eu vivi, a saudade de tudo que eu não vivi com ele, as primeiras palavras, os primeiros passos, a primeira bicicleta, o primeiro namorado, eu sentia que essa saudade acabaria quando eu desse um abraço nele. E não, ele não podia morrer sem que eu desse um abraço nele. Então eu fui. Mesmo que fosse para acampar na porta do hospital, eles iam me deixar entrar. Eu estava decidida. No meio do caminho, 8 horas de viagem, chegava a me faltar ar. Meu marido estava lá comigo, sempre companheiro. Ele sabia como aquilo era importante para mim. Quando já estávamos quase no meio do caminho, a notícia chegou. A voz embargada do meu irmão dizendo: "Mana, ele partiu. Sinto muito por você." E ali dentro do carro, eu comecei a chorar. Tentava segurar para não preocupar o meu marido, mas meu coração estava esmagado, destruído. Meu marido me perguntou se eu queria voltar para casa. E eu disse: "Não, eu vou até lá. Eu vou ao menos para ver ele pela primeira vez. Na verdade, seria a última. Eu preciso." Seguimos. Quando chegamos, descobrimos que ele seria velado em um lugar importante da cidade. Era um homem respeitado, de fé forte, que tinha ajudado muita gente durante a vida. Quando entrei no local, de imediato não tive coragem de me aproximar do caixão. Fiquei de longe. Era um salão grande, bonito, tinha telões com a foto dele. Foi assim que eu vi meu pai pela primeira vez. Meu irmão logo veio ao meu encontro, assim que me reconheceu. E, finalmente, um abraço. Aquele abraço que eu esperava, o que acabaria com a saudade do que eu não vivi. Ele me abraçou forte e choramos. Choramos por longos momentos, sem dizer uma palavra. Na minha mente, aquele abraço durou anos. Eu abraçava meu pai. Vivia com ele os momentos não vividos. O meu aniversário de 9 anos, na casa da minha tia, ele estava lá. O Natal, em que o nosso coelho foi assado, ele estava lá. A apresentação do Dia dos Pais da escola, a primeira vez que eu li em público, ele estava lá. Então, naquele abraço, as palavras que eu já tinha ouvido por telefone, eu já tinha ouvido da boca do meu pai, agora saíram da boca do meu irmão. E ele me disse, ele sentia muito, ele tinha medo, vergonha, por isso não te procurou. No hospital ele dizia o tempo inteiro que ele venceria a doença porque ele precisava conhecer a netinha linda dele. Confesso que foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Foi mais difícil do que eu imaginei. Mas essa experiência mudou a minha vida. Percebi com ela que o que eu sentia, essa dor, era saudade do que eu não vivi. Uma saudade amarga, que eu poderia ter acabado com ela antes.
se eu não fosse uma pessoa que, como ser humano, nutre sentimentos como ódio, repúdio até raiva. Eu aprendi dolorosamente e resolvi contar essa história para vocês, porque eu acredito que histórias podem mudar o mundo. E eu decidi em diante que prefiro saudade doce. Saudade do que foi vivido, saudade de memórias construídas. E eu passei a procurar construir momentos em família com os meus irmãos, construir memórias doces. Aprendi também a exercitar o abandono. O abandono dos sentimentos que podem me afastar dessa busca por construir novas memórias. Eu decidi em diante que prefiro saudade doce. Saudade do que foi vivido. Saudade que constrói boas memórias. Memórias doces. Por isso passei a procurar viver ainda mais momentos bons com a minha família, com os meus amigos. Porque saudade boa é saudade de momentos compartilhados com quem amamos. Aprendi também, aliás, estou aprendendo, a exercitar o abandono de todo tipo de sentimento que possa de alguma forma atrapalhar essa construção de memórias doces. Gosto de ter os meus irmãos perto de mim. Agora são 6. O nó na garganta, ele tá quase imperceptível. E eu resolvi contar essa história porque eu acredito que histórias podem mudar o mundo, mesmo que seja o seu. E você? Qual a sua história?